Fluminense Futebol Clube é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Junto de Botafogo, Vasco da Gama e Flamengo, forma o grupo dos grandes do futebol carioca, que além disso, são seus principais rivais. Antes de começar a contar a história desse gigante, peço humildemente que se inscreva no nosso canal, não custa nada e nos ajuda bastante. O Fluminense Futebol Clube foi fundado no dia 21 de julho de 1902. Inicialmente, o clube se chamaria Rio Futebol Clube, mas acabou prevalecendo o Fluminense, que é derivado do latim flumen e significa rio. O termo também é usado para se referir aos nativos do estado do Rio de Janeiro. Dentre seus fundadores, podemos destacar o anglo-brasileiro Oscar Cox, que além de ter sido o principal fundador do clube, foi o seu primeiro presidente, entre os anos de 1902 e 1903. O primeiro uniforme adotado pelo clube era cinza e branco, com as iniciais FFC, bordadas em vermelho. Logo depois, em 1904, o uniforme e o escudo acabou sendo trocado, e o clube passou a adotar a camisa tricolor. Em 1905 acontece o primeiro Fluminense Botafogo. Posteriormente, viria a ser conhecido como o Clássico Vovô, por se tratar do clássico mais antigo do futebol brasileiro. Na ocasião, o Fluminense venceu por 6-0. Entre os anos de 1906 e 1911, o Fluminense dominou o futebol carioca, vencendo 5 dos 6 primeiros campeonatos estaduais. Um dos principais jogadores do clube nessa época foi Edwin Cox. No ano de 1911, após a conquista do Campeonato Carioca, surgiu uma crise interna, que levou Alberto Borghetti e mais 9 jogadores tricolores a criar uma seção de futebol no Clube de Regatas Flamengo. Com toda essa polêmica extracampo, em 1912 aconteceu o primeiro Fla-Flu da história, e mesmo enfraquecido, o Fluminense saiu vitorioso, pelo placar de 3-2. Em 1914 surgiu o apelido Pó de Arroz. Dizem que o apelido surgiu em uma partida contra o América do Rio, no qual a torcida do América, para provocar o jogador Carlos Alberto, que havia acabado de trocar o clube pelo Flu, passou a gritar Pó de Arroz, em referência a um produto branco que o atleta usava no rosto, após fazer a barba. Desde então, se tornou uma marca da torcida tricolor. Em 1919, é inaugurado o Estádio das Laranjeiras, originalmente para que o Brasil pudesse sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções. O Estádio das Laranjeiras foi o primeiro estádio de ferro e cimento da América do Sul, e tinha capacidade para 18 mil torcedores. Foi palco dos principais jogos do Flu até a inauguração do Maracanã, na década de 50. Entre os anos de 1917 e 1919, o Fluminense foi tricampeão carioca, tendo como principal destaque o tanque inglês Henry Orferi. Depois do tricampeonato, o tricolor só voltaria a ser campeão estadual em 1924. Após viver um pequeno jejum, no início dos anos 30, o Fluminense começou a reforçar o seu elenco, contratando diversos jogadores. Dentre esses talentos, podemos destacar Carlos Brant, Russo, Hércules, Pedro Amorim, Carreiro e o artilheiro argentino Rongo. Outro nome importante nessa época foi o ponta esquerda João Coelho Neto, que ficou marcado na história do futebol brasileiro por ter sido o autor do primeiro gol da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Além disso, Preguinho, como também era conhecido, foi multicampeão pelo clube, em 8 modalidades diferentes. No futebol, ainda é um dos maiores artilheiros do Fluminense, com 153 gols. Com esse time, o Fluminense conquistou 5 campeonatos cariocas em 6 anos. Em 46, mais um campeonato carioca. E em 49, o clube é premiado com a Taça Olímpica, que tinha como finalidade reconhecer anualmente aquele que no juízo do Comitê Olímpico Internacional mais fez em prol do olimpismo e do esporte. Este reconhecimento é considerado o Prêmio Nobel dos Esportes, e o Fluminense é o único clube da América a possuí-lo. Em 1950 é inaugurado o Maracanã, no qual o Fluminense passa a jogar suas principais partidas. O primeiro título na era Maracanã já veio no ano seguinte, na vitória de 1-0 sobre o Bangu. O Fluminense se sagrava campeão carioca. O atacante Carille terminou como artilheiro daquela edição, com 23 gols. Um novo título carioca só viria em 1959. No ano seguinte, o clube fatura a Copa Rio. Na época, o torneio foi apelidado pela imprensa de Torneio Mundial de Campeões, ou Campeonato Mundial de Clubes. Na fase de grupo, o clube enfrentou o Sporting, de Portugal, o Grasshopper, da Suíça e o Peñarol, do Uruguai. Nessa fase, podemos destacar o 3-0 sobre o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia que havia sido campeã do mundo sobre o Brasil, em 50. Na semifinal passou pelo Áustria Viena e na grande final derrotou o Corinthians. Entre os destaques daquela conquista podemos citar o goleiro Castilho, o meia Didi
e a linha de frente formada por Tele Santana, Marinho e Orlando Pingo de Ouro. Inclusive, com esses dois últimos terminando como artilheiro do certame, com 5 gols cada. Em 57, o Fluminense foi campeão invicto do torneio Rio-São Paulo, tendo conquistado o título na penúltima rodada, ao vencer a Portuguesa por 3-1. 2 gols de Valdo Machado, que terminou como artilheiro, com 13 gols. No ano de 1960 veio o bicampeonato do torneio Rio-São Paulo, na vitória de 1-0 sobre o Palmeiras, e novamente Valdo Machado terminou como artilheiro, dessa vez com 11 gols. Vale lembrar que Valdo Machado é o maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols. No mesmo ano, o clube também fatura a Taça Brasil, Chave Sul, que era composta por clubes do estado do Espírito Santo, Guanabara, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Posteriormente perdeu para o Palmeiras na semi, que viria a ser o campeão brasileiro daquele ano. Em 1964, o Fluminense conquista o seu 18º título carioca, ao vencer o Bangu na final por 3-1. O centroavante Amoroso terminou como artilheiro do Flusão e da competição, com 19 gols. Em 69, Tele Santana volta ao clube, dessa vez para iniciar a sua carreira como treinador. Já em sua primeira temporada, conquista o Campeonato Carioca, dessa vez derrotando o Flamengo na grande final. Vale ressaltar que Tele teve grande importância na montagem do time que conquistaria o primeiro campeonato nacional do Fluminense. A década de 70 se inicia com a conquista da Taça de Prata, o primeiro campeonato brasileiro do clube. Aquela edição contou com a participação de 17 equipes, de 7 estados. Os grandes destaques daquele título foram os meias Samarone e os atacantes Lula, Adalberto Mickey e Flávio Minuano, que terminou como vice-artilheiro da competição com 11 gols. Podemos destacar também o goleiro Félix e o lateral esquerdo Marco Antônio, que foram campeões da Copa do Mundo de 70, pela seleção brasileira. Esse foi o primeiro time a receber a alcunha de máquina tricolor. O título deu ao Fluminense a chance de disputar pela primeira vez em sua história a Taça Libertadores da América, mas o clube não foi bem, ficando pela fase de grupos, que contava com o também brasileiro Palmeiras e os venezuelanos Deportivo Gálicia e Deportivo Itália. Em 73, mais um título estadual. No ano de 1975, Francisco Horta assume a presidência do clube e, com uma boa gestão, monta um esquadrão que marcaria a época. A segunda máquina tricolor contava com diversos craques como Paulo César Caju, Doval, Carlos Alberto Torres, Dirceu, Edinho e o maestro Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Esse time foi bicampeão carioca e 2 vezes semifinalista do Campeonato Brasileiro, perdendo em 75 para o Internacional e em 76 para o Corinthians, no jogo em que aconteceu a famosa invasão corintiana. Além disso, também conquistou alguns torneios internacionais importantes, como o Torneio de Paris, no qual derrotou o PSG e a seleção europeia, o Torneio Vina del Mar, no Chile, e o Torneio Teresa Herrera, enfrentando o Ferneyong da Holanda e o Dukla Praga da República Tcheca na grande final. A década de 80 se inicia de forma promissora. O clube volta a ser campeão carioca, dessa vez superando o Vasco da Gama na final, e com o atacante Cláudio Adão terminando como artilheiro, com 20 gols. Em 84, o Fluminense conquista a Copa Brasil, o seu segundo título brasileiro. Aquela edição contou com 40 equipes, que deveriam avançar em 3 fases de grupos até chegar na fase final. Na fase final, o Fluminense passou pelo Coritiba, nas quartas, o Corinthians na semi e, por fim, o Vasco da Gama de Roberto Dinamite na grande final. A máquina tricolor era dirigida por Carlos Alberto Parreira e contava com o zagueiro Ricardo Gomes, o lateral esquerdo Branco, o meia Romerito e os atacantes Assis e Washington. Na Libertadores ficou na fase de grupos, que contava com o também brasileiro Vasco da Gama e os argentinos Ferro Carril Oeste e Argentino Júniors, que viria a ser o campeão daquela edição. A terceira máquina tricolor ainda foi tricampeão carioca e conquistou alguns torneios internacionais, como o Torneio de Seul, a Copa Kirin e o Torneio de Kiev. Em 1988 e 1991, o Fluminense, mesmo com time fracos tecnicamente, conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. No Campeonato de 88 foi eliminado pelo Bahia, que viria a ser o campeão daquele ano. Já em 91 foi desclassificado pelo Bragantino. No ano seguinte, o clube conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, mas acabou sendo derrotado pelo Internacional. Naquela edição, o Fluminense passou pelo Picos do Tocantins, Sergipe, Criciúma e o Sport. O tricolor só voltou a ganhar um título relevante em 95, na inesquecível decisão do Campeonato Carioca em um Fla-Flu emocionante, em que Renato Gaúcho fez o gol da vitória por 3-2 com a barriga. Nesse mesmo ano, é fundado o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, que desde então foi responsável pela formação de diversos atletas para o time principal. Entre os anos de 1996 e 1999, o clube viveu a pior fase de sua história.
Em 96, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro em penúltimo lugar, mas um escândalo de arbitragem conhecido como caso Ivens Mendes cancelou os rebaixamentos daquele ano. No Brasileiro do ano seguinte, o Fluminense ficou novamente em penúltimo lugar e foi rebaixado para a Série B. Em 98, mais um rebaixamento, dessa vez para a Série C. A disputa e a conquista da terceira divisão em 99 marcou a reestruturação do clube, que voltava a formar grandes craques e poderia buscar títulos de expressão. O treinador naquela campanha foi Carlos Alberto Parreira, e os destaques foram o volante Marcão, o jovem Roger Flores e a dupla de ataque formada por Rony e Magno Alves. Em 2000, um problema jurídico e político entre os clubes da Série A, denominado Caso Sandro Hiroshi, impediu a realização do Campeonato Brasileiro, sendo criada a Copa João Avelange pelo Clube dos 13, o que acabou gerando o maior campeonato brasileiro de todos os tempos, reunindo 116 clubes de 3 divisões em um único torneio. O Fluminense teve uma boa participação e, após ficar em terceiro na primeira fase, caiu nas oitavas para o São Caetano, terminando este campeonato em 9º lugar. Assim como o São Caetano e o Bahia, que estavam em divisões inferiores, o Fluminense também permaneceu na primeira divisão do ano seguinte. Em 2002, no ano do seu centenário, o clube voltava a ser campeão estadual. O adversário naquela ocasião foi o Americano. Essa temporada também marcou a passagem de Romário pelo clube. Em 2005, mais um campeonato carioca, dessa vez derrotando Volta Redonda na grande final. Ainda no mesmo ano, o Fluminense conseguiu chegar à sua segunda final da Copa do Brasil e novamente foi derrotado, dessa vez para o Paulista de Jundiaí. Sob o comando de Renato Gaúcho, em 2007 o Fluminense conquista a Copa do Brasil. No trajeto da conquista, o clube passou pela Associação Desportiva Senador Guiomarte do Acre, o América de Natal, Bahia, Atlético Paranaense, Brasiliense e, por fim, derrotou o Figueirense na final. Os destaques da equipe foram o zagueiro Thiago Silva, o meia Thiago Neves e os atacantes Alex Dias e Adriano Magrão. Ainda sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense conseguiu chegar à final da Copa Libertadores da América, pela primeira vez em sua história. Naquela campanha, o Fluminense enfrentou a LDU, o Arsenal de Sarandi e o Libertad, na fase de grupos. Na sequência, passou por Atlético Nacional nas oitavas, São Paulo nas quartas, Boca Juniors na semifinal e por fim foi derrotado nos pênaltis pela LDU. Na grande decisão. No Brasileiro de 2009, o clube recebeu a alcunha de time de guerreiros, depois de conseguir escapar do rebaixamento, no qual tinha 99% de chance de cair até a 27ª rodada e manteve-se invicto nas últimas 11 rodadas, escapando assim do rebaixamento. Ainda em 2009, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, sendo derrotado novamente pela LDU. No Campeonato Brasileiro do ano seguinte, sob o comando de Muricy Ramalho, o Fluminense voltava a ser campeão. Entre os destaques daquele elenco podemos destacar o zagueiro Gum, os laterais Mariano e Carlinhos, os meias Deco e Dario Conca e os atacantes Fred, Washington Coração Valente e Emerson Sheik, inclusive com Conca terminando como o melhor jogador daquele campeonato. Mesmo com a saída de Muricy em 2011, o clube foi vice-campeão carioca. Na Libertadores daquele ano, o clube passou por América do México, Nacional do Uruguai e Argentinos Júnior na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado nas oitavas para o Libertad do Paraguai. Em 2012, o Fluminense volta a conquistar o Campeonato Carioca. O título foi decidido contra o Botafogo. O treinador na ocasião foi Abel Braga, que já havia sido campeão carioca pelo clube em 2005. Ainda sob o comando de Abel, o Fluminense chegou ao seu 4º campeonato brasileiro. Além da base de 2010, podemos destacar o goleiro Diego Cavalieri, o volante Jean e o atacante Fred, artilheiro da competição com 20 gols. A partir de 2013, os investimentos do seu principal patrocinador, que estava com o clube desde 1999, começou a diminuir. Com isso, vários medalhões começaram a deixar a equipe. Mesmo assim, o clube conseguiu fazer uma boa campanha na Copa Libertadores da América. Na fase de grupos, se classificou em primeiro lugar, em um grupo que tinha Grêmio, o Huachipato e o Caracas da Venezuela. Nas oitavas passou pelo Emelec, sendo eliminado pelo Olímpia nas quartas. Já no Brasileiro, o clube não fez uma boa campanha, terminando a competição na zona de rebaixamento, na 17ª posição. No entanto, a escalação irregular do meio Everton da Portuguesa, na última rodada contra o Grêmio, fez com que a equipe paulista perdesse 4 pontos. Dessa forma, a Lusa caiu da 12ª colocação para a 17ª, de forma a manter o Fluminense na elite do futebol. Os anos que se seguiram foram marcados por boas campanhas. Em 2016, o Fluminense conquista a Primeira Liga, um torneio amistoso que contava com Flamengo, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Curitiba, Atlético Paranaense, Criciúma, Avaí e Figueirense.
Além dos remanescentes Diego Cavalieri, Gum e Cícero, aquela equipe contava com a volta dos veteranos Diego Souza e Magno Alves, e o talento dos garotos de Xerém, Marcos Júnior, Gustavo Scarpa e Gerson. Em 2020, o atacante Fred retorna ao Fluminense. O jogador teve participação importante na campanha do Campeonato Brasileiro que levou o Flu a seu retorno à Copa Libertadores da América. Na Libertadores de 2021, o clube começou bem. Se classificou em primeiro lugar, em um grupo que contava com o argentino River Plate e os colombianos Júnior Barranquilla e Santa Fé, inclusive com uma vitória histórica de 3-1 sobre o River Plate, jogando no Monumental de Nunes. O próximo adversário do clube na competição será o Cerro Porteño, e o clube tem grandes chances de seguir avançando na competição.